Sou o Dr. Juliano, sou cirurgião bariátrico e eu venho responder uma pergunta que me pediram assim: quando e por que tem que emagrecer antes da cirurgia, certo? Primeiro, o emagrecimento antes da cirurgia, ele não é uma condição para o paciente ser operado, certo? Eu não gosto que o paciente engorde enquanto está fazendo as avaliações, mas eu não exijo que o paciente emagreça. Emagrecer é benéfico para o paciente, eu vou explicar por quê, para alguns pacientes, porém não é uma condição. O paciente que emagrece, quando a gente tem um paciente assim, muito obeso, então com 180, 200 quilos, ele perder ali 10%, 20% do peso, vai facilitar a cirurgia, vai facilitar a recuperação, tá? Vai diminuir o risco anestésico desse paciente, ele vai ter menor chance de ir para UTI, tá? Por quê? Porque o paciente muito obeso, ele tem mais dificuldade de respirar, ele é mais difícil o manejo para intubação e ele é mais difícil o manejo técnico para fazer a cirurgia dentro do abdômen, né? Fazer para grampear, para costurar, isso tudo é mais difícil no paciente muito obeso, pacientes com IMC acima de 50 principalmente, e que não emagreceram. Mas não é impossível. Às vezes acontece, muito raro, mas assim, o paciente vai para fazer um bypass, acaba tendo que fazer sleeve, porque o fígado é muito grande, o paciente não conseguiu emagrecer antes da cirurgia, e aí a gente faz um sleeve para num segundo momento fazer um bypass. Isso é raro acontecer, mas pode acontecer. E o emagrecimento evita esse problema. Evita uma possível ida para UTI no caso de uma dificuldade respiratória do paciente, ele também pode evitar. Então eu vejo como uma maneira de diminuir o risco o paciente perder 10, 15% do peso antes da cirurgia, mas não vejo como uma condição para aquele paciente ser operado. Muitos pacientes não conseguem perder 10% do peso e aí tu vai dizer que não vai operar aquele paciente e vai condenar ele a ser obeso para sempre? Eu discordo, eu acho que o paciente ele pode tentar perder peso durante a avaliação pré-operatória, mas eu não acho que seja uma condição, tá? Eu vejo que tem um médico que aparece na televisão que muitas vezes ele pede para o paciente perder peso antes da cirurgia. Isso é um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Ele opera pacientes com 300, 350 quilos, 280, que não é a nossa realidade, não é o nosso dia a dia. Os pacientes nos Estados Unidos eles estão bem maiores do que no Brasil, né? E quando tu seleciona para um programa de televisão, tu acaba selecionando os maiores, porque tu quer a audiência. Então, não é o mesmo do que a gente vê o dia a dia do consultório, são pacientes com menos peso. Então, eu não estou dizendo, cada médico vai ter a sua maneira de agir e tem que ter também baseado no peso do paciente que ele está operando, tá? O paciente mais pesado que eu operei tinha 269 quilos, mas em média eu opero com 140, 150 quilos os pacientes, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? E eu acabo não exigindo essa perda de peso pré-operatória, embora quando eu acho que vai ajudar o paciente, eu digo para ele, olha, se tu conseguir perder peso, vai ser melhor para a tua cirurgia, mas eu não contraindico a cirurgia, certo? Um abraço.